A porta da casa ficou entreaberta. Carlos olhou para trás uma última vez antes de seguir em frente. Eram quase 7 da manhã de uma terça-feira comum, mas algo naquele momento tornou tudo diferente. Ele sabia que, ao cruzar aquela porta sem voltar, iniciaria um capítulo da vida que não tinha como ser apagado. Segundo pessoas próximas, Carlos, conhecido carinhosamente como Ratinho desde a infância por causa de sua agilidade e vivacidade, vinha enfrentando uma inquietação profunda nos últimos meses. O que se comenta entre amigos é que ele passou noites em claro, caminhando pela casa vazia de madrugada, tentando entender onde tudo havia começado a desmoronar. Ele e Marta estavam juntos há quase 30 anos, 3 décadas de história compartilhada, filhos crescidos, domingos em família, discussões sobre contas, sonhos e frustrações, mas também houve risos, cumplicidade e momentos que pareciam eternos quando aconteciam. De acordo com relatos, o casamento não terminou com um grande evento dramático. Não houve traição escandalosa, nem brigas violentas. O que aconteceu foi algo mais silencioso, mais devastador à sua maneira. A erosão lenta da conexão entre duas pessoas. Carlos lembrava-se de quando pararam de se olhar nos olhos durante as conversas. Primeiro foi a rotina do trabalho, depois os filhos que exigiam atenção, em seguida as preocupações financeiras. Cada camada de responsabilidade parecia adicionar mais distância entre eles, até que, um dia, ele percebeu. Eles moravam na mesma casa, mas viviam vidas paralelas. O que chamou a atenção de quem convivia com o casal foi a mudança gradual. Marta, que sempre foi comunicativa, começou a se fechar. Carlos, por sua vez, passou a trabalhar cada vez mais horas, como se estivesse fugindo de algo que não conseguia nomear. As conversas à mesa se tornaram funcionais. Precisamos comprar isso. Fulano ligou, Cicrano precisa de ajuda. Nada sobre sonhos. Nada sobre medos. Nada sobre o vazio que crescia entre eles como uma planta invasora que ninguém teve coragem de arrancar enquanto ainda era pequena. Segundo pessoas que estiveram próximas ao casal naquele período, havia uma tristeza palpável no ar quando os dois estavam juntos. Não era ódio. Era a ausência de algo que um dia existiu e que ambos sabiam que havia desaparecido, mas nenhum dos dois tinha coragem de admitir em voz alta. Naquela manhã de terça-feira, Carlos saiu de casa com apenas uma mala pequena. Ele não planejou isso com antecedência. Não houve um momento em que ele pensou, amanhã vou embora. Foi uma decisão que se formou lentamente, célula por célula, até que se tornou inevitável. Ele dirigiu sem destino certo por quase 2 horas, as mãos tremendo no volante, os olhos marejados, a garganta apertada. O que se comenta é que ele parou em um posto de gasolina na estrada, comprou um café que não conseguiu beber e ficou sentado no carro, observando as pessoas entrando e saindo. Famílias, casais, pessoas sozinhas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores invisíveis. De acordo com relatos de pessoas próximas, foi naquele momento que Carlos começou a refletir profundamente sobre as escolhas que o trouxeram até ali. Ele pensou em quando conheceu Marta, ainda jovem, cheio de sonhos e certezas. Ela era tudo o que ele imaginava precisar. Parceira, companheira, alguém que ria das mesmas coisas que ele. Casaram-se apaixonados, com aquela certeza ingênua de que o amor seria sempre suficiente para superar qualquer obstáculo. Os primeiros anos foram bons. Construíram uma vida juntos. Compraram a casa própria depois de muito sacrifício. Tiveram 2 filhos que se tornaram o centro de suas existências. Mas, em algum momento dessa jornada, Carlos percebeu que haviam deixado de ser Carlos e Marta para se tornarem apenas pai e mãe, provedor e organizadora da casa, peças de uma engrenagem que funcionava, mas que havia perdido sua alma. Segundo o que se observou, Carlos começou a questionar se a decisão de casar tão jovem havia sido acertada. Não porque não amasse Marta, ele ainda sentia um carinho profundo por ela, mas porque ambos haviam mudado tanto ao longo dos anos que as pessoas que eram agora mal se reconheceriam naqueles jovens apaixonados de décadas atrás. Ele se perguntava se era justo continuar em um relacionamento apenas por medo de magoar o outro, por comodismo, ou porque a sociedade esperava que casamentos durassem para sempre.
independente do custo emocional que isso tivesse para ambas as partes. Carlos sentiu uma culpa profunda ao admitir para si mesmo que não era feliz. Como poderia não ser feliz tendo conquistado tudo o que a sociedade diz ser importante? Família, estabilidade, respeito. Mas a felicidade, ele estava descobrindo, não segue fórmulas prontas. O que pessoas próximas relataram é que Carlos passou dias em um pequeno hotel na cidade vizinha, em um estado de reflexão profunda que beirava a meditação involuntária. Ele acordava cedo, caminhava pelas ruas ainda vazias, observava o sol nascendo e se perguntava o que realmente importava na vida. Será que passou tanto tempo construindo uma estrutura externa? Carreira, casa, reputação, que se esqueceu de construir algo internamente? Quando foi a última vez que fez algo simplesmente porque lhe dava prazer, sem pensar em obrigações ou expectativas alheias? De acordo com o que se comenta, ele ligou para os filhos durante esse período, conversas difíceis onde tentou explicar o inexplicável. Como dizer aos seus próprios filhos que o casamento dos pais, aquela estrutura que parecia sólida como rocha, na verdade estava oco por dentro há anos? O filho mais velho, segundo relatos, reagiu com silêncio. Um silêncio pesado, carregado de decepção não verbalizada. A filha mais nova chorou ao telefone, não de raiva, mas de uma tristeza profunda por perceber que a família como ela conhecia estava se transformando em algo diferente. Carlos sentiu o coração se despedaçar ao ouvir aquele choro. Será que estava sendo egoísta? Será que estava destruindo algo precioso apenas porque não conseguia mais lidar com seu próprio vazio? Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro dele sussurrava: será que ficar em um casamento morto, fingindo felicidade, seria melhor para todos a longo prazo? As crianças já eram adultas. Elas sobreviveriam. Mas ele e Marta continuariam apenas sobrevivendo ou mereciam uma chance de realmente viver de novo? O que chamou a atenção de quem conversou com Carlos nesse período foi sua honestidade brutal consigo mesmo. Ele não tentava se pintar como vítima. Reconhecia sua parte na erosão do casamento. Às vezes que escolheu ficar calado quando deveria ter falado. Às vezes que evitou conversas difíceis porque era mais fácil deixar para depois. Às vezes que priorizou o trabalho sobre a relação, achando que prover financeiramente era suficiente, esquecendo que presença emocional também era necessária. Segundo pessoas próximas, ele carregava uma culpa imensa, não apenas por estar saindo do casamento, mas por todas as pequenas escolhas ao longo dos anos que contribuíram para esse desfecho. Cada jantar em silêncio. Cada "estou cansado" quando Marta tentava conversar. Cada vez que deixou de demonstrar afeto porque achava que isso era coisa de início de relacionamento, não percebendo que o amor precisa ser cultivado diariamente ou murcha como planta sem água. De acordo com relatos, Carlos também refletiu sobre Marta e sobre como ela deveria estar se sentindo. Ele imaginou a dor dela ao acordar naquela manhã e perceber que ele não estava lá. A sensação de abandono. A humilhação de ter que contar para amigos e familiares que o casamento havia acabado. O medo do futuro, de reconstruir a vida após décadas de parceria. Carlos sentia uma dor física ao pensar nisso. Mas ao mesmo tempo, ele se perguntava se Marta não sentia o mesmo vazio que ele. Se ela também não estava apenas cumprindo um papel, representando uma peça de teatro onde ambos fingiam ser felizes. Talvez, de alguma forma distorcida, ele estava libertando ambos de uma prisão confortável, mas sufocante. Ou talvez estivesse apenas se justificando para aliviar a própria culpa. A verdade, ele estava descobrindo, raramente é simples ou unilateral. O que se comenta é que, na primeira semana após deixar a casa, Carlos teve vários momentos em que quase voltou. Pegar o telefone, ligar para Marta, pedir desculpas, dizer que foi um erro, voltar para a rotina conhecida. Seria tão mais fácil. Mas cada vez que pegava o telefone, ele se lembrava da sensação de vazio que o acompanhava nos últimos anos. Aquela sensação de estar vivendo no automático, apenas cumprindo obrigações, sem sentir alegria genuína. Ele se perguntava: é possível reacender algo que se apagou completamente? Ou às vezes o amor simplesmente muda de forma, deixa de ser romântico e se torna apenas carinho, respeito, memórias compartilhadas? E se for isso,
É suficiente para manter um casamento? Segundo pessoas próximas, Carlos não tinha respostas fáceis para essas perguntas. Cada reflexão gerava mais dúvidas. De acordo com relatos, Carlos começou a observar outros casais durante esse período de reflexão. Casais jovens, apaixonados, com aquele brilho nos olhos. Casais de meia idade, caminhando lado a lado em silêncio confortável ou desconfortável. Era difícil saber de fora. Casais idosos, de mãos dadas, sobreviventes de décadas juntos. Ele se perguntava: quantos desses casamentos eram genuinamente felizes? Quantos eram apenas pessoas que aprenderam a coexistir? E mais importante, existe algo errado em coexistir se ambos estão em paz com isso? O problema, Carlos percebeu, é que ele não estava em paz. E suspeitava que Marta também não, embora ela nunca tivesse verbalizado isso claramente. Mas havia sinais. A forma como ela suspirava fundo às vezes. Como evitava seu olhar. Como parecia mais animada falando com amigas do que com ele. O que pessoas próximas relataram é que Carlos teve uma conversa importante com um amigo de longa data nesse período. O amigo, que também havia passado por um divórcio anos antes, disse algo que ficou ecoando na mente de Carlos. A gente pensa que está traindo o casamento ao ir embora, mas às vezes a gente já estava traindo o casamento há anos, ficando lá sem estar realmente presente. Às vezes sair é o ato mais honesto que podemos fazer. Essas palavras trouxeram algum conforto, mas também intensificaram a dor. Porque se eram verdadeiras, significava que Carlos havia desperdiçado anos de sua vida e da vida de Marta em uma farsa bem intencionada. Segundo o que se comenta, foi depois dessa conversa que Carlos finalmente encontrou coragem para ligar para Marta e ter a conversa que ambos vinham evitando há tanto tempo. De acordo com relatos, a conversa foi dolorosa, mas necessária. Marta chorou. Carlos também. Houve raiva, acusações, mágoas antigas sendo finalmente expressas. Mas também houve algo surpreendente. Alívio. Um alívio mútuo, como se ambos estivessem carregando um peso invisível e finalmente pudessem colocá-lo no chão. Marta admitiu entre lágrimas que também não era feliz há anos. Que também pensava em sair, mas tinha medo. Medo de ferir Carlos. Medo de decepcionar os filhos. Medo de recomeçar. Medo do julgamento das pessoas. Segundo o que se observou, aquela conversa não resolveu tudo. Separações nunca são simples, mas abriu um caminho para que ambos pudessem seguir em frente com menos culpa e mais compreensão mútua. Eles concordaram que precisavam de tempos separados para entender o que realmente queriam. Não era um fim definitivo, mas também não era uma volta ao que era antes. Era um território desconhecido, assustador, mas talvez necessário. O que chamou a atenção de pessoas próximas foi como Carlos mudou durante esse período de reflexão. Ele começou a fazer coisas que havia abandonado há décadas. Voltou a tocar violão, algo que amava na juventude, mas que deixou de lado quando as responsabilidades da vida adulta se acumularam. Começou a caminhar todas as manhãs, não por obrigação de saúde, mas pelo prazer genuíno de sentir o ar fresco, observar a natureza, estar consigo mesmo. Começou a ler livros que não tinham nada a ver com trabalho ou obrigações, apenas histórias que o transportavam para outros mundos. De acordo com relatos, ele estava lentamente se reconectando com partes de si mesmo que havia enterrado sob camadas de responsabilidade e expectativas sociais. Não era uma transformação mágica ou completa, ele ainda carregava a dor, a culpa, a incerteza, mas era um começo. Segundo pessoas próximas, Carlos também começou a refletir sobre o conceito de felicidade e sobre como a sociedade nos ensina que existe um roteiro a seguir. Estudar, casar, ter filhos, trabalhar, aposentar, morrer. E que qualquer desvio desse roteiro é visto como falha. Mas e se o roteiro não se encaixar em quem você realmente é? E se a felicidade não estiver em seguir o caminho que todos seguem, mas em ter coragem de criar seu próprio caminho, mesmo que seja solitário e assustador? De acordo com o que se comenta, Carlos percebeu que havia passado a maior parte da vida tentando se encaixar em expectativas. Dos pais, da sociedade, dos filhos, da esposa, dos colegas.
e raramente parou para perguntar: o que eu realmente quero? Essa simples pergunta, que deveria ser óbvia, revelou-se incrivelmente difícil de responder. Porque quando você passa décadas ignorando seus próprios desejos, acaba não sabendo mais quais são eles. O que pessoas próximas relataram é que os filhos de Carlos gradualmente começaram a aceitar a situação, embora com dificuldade. A filha mais nova teve várias conversas profundas com o pai, tentando entender. Carlos foi honesto com ela, sem entrar em detalhes inapropriados, mas explicando que às vezes o amor muda de forma e que forçar algo que não existe mais pode ser mais prejudicial do que deixar ir. O filho mais velho demorou mais para processar, segundo relatos. Ele idealizava o casamento dos pais e a quebra dessa idealização foi dolorosa. Mas com o tempo e conversas difíceis, ele também começou a entender que seus pais eram humanos, com fragilidades e necessidades emocionais complexas, não apenas os pilares inquebráveis que ele imaginava. De acordo com o que se observou, esse processo de humanização dos pais foi doloroso, mas também libertador para os filhos, que começaram a questionar suas próprias vidas e escolhas de forma mais consciente. Segundo relatos, Carlos e Marta eventualmente estabeleceram uma dinâmica diferente. Não voltaram a morar juntos, mas mantiveram contato respeitoso. Conversavam sobre os filhos, sobre questões práticas, às vezes até sobre amenidades do dia a dia. A raiva e o ressentimento gradualmente deram lugar a uma aceitação melancólica. Eles tiveram uma vida juntos, criaram filhos maravilhosos, compartilharam momentos preciosos e também cresceram em direções diferentes, tornaram-se pessoas que não se encaixavam mais da mesma forma. Ambas as coisas podiam ser verdadeiras simultaneamente. O amor que tiveram foi real, e o fim também foi real. Um não invalidava o outro. De acordo com pessoas próximas, essa compreensão trouxe paz para ambos, embora a tristeza pelo que poderia ter sido nunca desaparecesse completamente. O que se comenta é que Carlos, meses depois de deixar a casa, ainda não tinha todas as respostas. Ele não sabia se havia feito a escolha certa. Alguns dias acordava certo de que sim, sentindo-se mais leve e autêntico. Outros dias acordava destruído pela culpa e pelo arrependimento. Segundo relatos, ele aprendeu que decisões importantes raramente têm uma resposta clara de certo ou errado. Às vezes, todas as opções envolvem perda. Às vezes, escolher é simplesmente decidir qual perda você está disposto a carregar. E Carlos escolheu carregar a perda do casamento para não ter que carregar a perda de si mesmo. Não era uma escolha egoísta ou altruísta, era simplesmente humana. De acordo com pessoas próximas, ele ainda tinha dias difíceis, momentos de profunda solidão, noites em que questionava tudo. Mas também tinha momentos de leveza que não sentia há anos. Momentos em que ria genuinamente. Momentos em que olhava para o futuro não com medo, mas com curiosidade. O que chamou a atenção de quem acompanhou a jornada de Carlos foi sua capacidade de se manter vulnerável durante todo o processo. Ele não tentou ser forte o tempo todo. Chorou quando precisou chorar, admitiu quando estava confuso, pediu ajuda quando necessário. Segundo relatos, essa vulnerabilidade foi o que permitiu que ele realmente processasse o que estava vivendo, em vez de apenas enterrar as emoções e seguir em frente superficialmente. De acordo com o que se observou, Carlos também se tornou mais empático com outras pessoas passando por situações similares. Ele percebeu que cada casamento, cada relacionamento, cada vida era um universo complexo de fatores invisíveis para quem olha de fora, e que julgar as escolhas alheias sem conhecer a história completa era injusto e cruel. Segundo pessoas próximas, a maior lição que Carlos aprendeu, ou estava aprendendo porque o processo era contínuo, era que não existe manual de instruções para a vida. Não existe uma fórmula que garanta felicidade ou sucesso. Cada pessoa precisa navegar suas próprias águas, cometer seus próprios erros, fazer suas próprias escolhas e viver com as consequências delas. E que às vezes a escolha mais difícil não é entre o bem e o mal, mas entre dois caminhos igualmente válidos, mas mutuamente excludentes. De acordo com relatos, Carlos aprendeu a fazer as pazes com a ambiguidade, com o não saber, com a incerteza. Aprendeu que força não é nunca cair,
mas continuar caminhando mesmo depois de cair. E que recomeçar em qualquer idade não é sinal de fracasso, é sinal de coragem. O que se comenta é que a história de Carlos não tem um final definitivo, porque a vida real não tem finais definitivos enquanto ainda estamos vivendo. Ele continua sua jornada, dia após dia, fazendo escolhas pequenas e grandes, aprendendo sobre si mesmo, cometendo novos erros, tendo novas descobertas. Segundo pessoas próximas, ele não se arrepende de ter saído do casamento, mas também carrega a tristeza pelo fim daquela fase da vida. Ambas as coisas coexistem dentro dele, assim como coexistem gratidão pelo passado e esperança pelo futuro. De acordo com relatos, ele aprendeu que ser humano é carregar contradições e que está tudo bem não ter todas as respostas. O importante é continuar fazendo perguntas, continuar crescendo, continuar sendo honesto consigo mesmo, mesmo quando essa honestidade dói. E, acima de tudo, ter compaixão por si mesmo, por Marta, pelos filhos, por todos que tentam fazer o melhor que podem com os recursos emocionais que têm. A vida, Carlos descobriu, não é sobre acertar sempre. É sobre continuar tentando, continuar aprendendo, continuar sendo humano em toda sua gloriosa e dolorosa complexidade.